Com certeza você se lembra daquela voz clássica do professor Girafales nas versões de Chaves dubladas em português, né? Eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? Mas e se eu te disser que esse personagem teve vários dubladores aqui no Brasil? Então, pegue a sua, a Nona Chirimoia, e vem com a gente. Galera, essa série de dubladores do seriado tá muito legal e já fizemos de quase todos os personagens do seriado. Então, para você sempre ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no Vila do Chaves e não ter que ficar assistindo depois, com atraso, quando todo mundo já viu menos você, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você quiser ser um membro exclusivo do canal, será muito bem-vindo. Os pacotes têm valores bem acessíveis e você vai conseguir ter acesso a um conteúdo exclusivo que é muito legal e fazemos com o maior carinho. Bom, como todos os vídeos de dubladores, eu gosto de começar situando a galera sobre o processo de dublagem de Chaves aqui no Brasil. Como o SBT foi comprando os direitos de reproduzir os episódios do seriado aos poucos, tivemos alguns lotes de dublagem realizados pela empresa Maga, mais especificamente 4 lotes. O primeiro deles foi feito em 1984, que marca todo o início da história de Chaves no nosso país. O Marcelo Gastaldi, que era o dono da Maga, diretor de dublagem e a eterna voz do Chavinho, foi o responsável por montar um time de peso para dublar os personagens que a gente tanto ama. E um detalhe importante é que cada dublador fica responsável por dar voz a todos os personagens daquele ator em específico. Mas aqui, como o próprio nome do canal diz que é a Vila do Chaves, abordamos mais diretamente os próprios personagens. Então, quem trabalhou primeiramente na dublagem do professor Girafales, mais especificamente do Rubem Aguirre, foi o Potiguara Lopes. Quando ele foi escalado, já somava mais de 15 anos de experiência no ramo. Nós podemos conferir o trabalho dele nos primeiros episódios que foram dublados nessa fase de 84, e o primeiro que vem à cabeça de quase todo mundo é o Matador de Lagartixas. Ah, Chaves! Ai, que? Chaves, 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 Chaves! Esse foi o primeiro episódio de Chaves a ser exibido aqui no Brasil e muito provavelmente foi o primeiro também a ser dublado. E rendeu até mesmo uma das frases mais icônicas do Mestre Linguiça. Pegue esse charuto e me dê esse estilingue! Na verdade, todo o direcionamento da dublagem ainda estava um pouco diferente do que nos acostumamos a ver ao longo do seriado. Afinal, você deve se lembrar do Kiko e do Chaves com as vozes mais agudas, da Chiquinha se chamando Francisquinha e por aí vai. Agora pegue o charuto e lhe dê o estilingue! Mas o Potiguara também era um ótimo tradutor e diretor de dublagem. E como as suas funções estavam ficando muito acumuladas, ele deixou o posto de Rubem Aguirre brasileiro rapidamente. Quem o substituiu foi o Osmiro Campos, que acabou se tornando a voz mais clássica de Professor Girafales para todos os brasileiros. Ah, e o senhor então tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Olha, Chaves, eu te explicaria com muito prazer, mas não quero me alongar. Ele participou desde esse lote de 84 e foi até o lote final da empresa, ou seja, participou em 88, 90 e 92. Só que além de dublador, ele também contribuiu como diretor de dublagem. Que cada dublador fazia a sua parte sozinho, separadamente. E o Osmiro dirigia. Então, cada dublador, o Osmiro ria o tempo inteiro. Então, eu fazia a minha parte, o Osmiro ria. Vinha o outro e fazia a mesma cena, a parte dele sozinho, o Osmiro ria. Então, era muito engraçado, a gente se divertia muito. Eu me perguntava, mas do que é que você está rindo, sua besta? Basicamente, toda aquela dublagem clássica do professor foi feita pelo Osmiro Campos. Então aqueles bordões ganharam muita vida graças a esse gênio da dublagem. Só que ele era substituído quando entravam canções cantadas pelo Rubem Aguirre, como por exemplo a Ilídio Sem Igual, também conhecida como Quando Me Dizes. Se você não tá lembrado, é aquela música romântica cantada pelo professor Girafales e pela Dona Florinda no parque de diversões. Quando me dizes em segredo que me queres e teu olhar de amor repousa em quem te quis,
Nesses atos musicais, quem ficava responsável por dar uma voz em português ao Rubem Aguirre era o Mário Lúcio de Freitas, um grande compositor e braço direito do Marcelo Gastaldi. Aliás, o Mário é a grande mente criativa por trás de várias trilhas sonoras famosas de Chaves aqui no Brasil, como por exemplo a abertura clássica do SBT. Em 97, a CNT Gazeta passou a transmitir o programa Chespirito, e é claro que entre vários quadros, o Chaves estava entre eles. Esses episódios que foram ao ar faziam parte daquela fase final do programa, quando os atores já estavam mais velhos, passavam mais tempo dentro da sala de aula e o próprio Rubem Aguirre já estava bem diferente também. Nessa fase de dubladores clássicos, apenas a Marta Volpiani, que é a voz da Dona Florinda e da Pops, e a Sandra Mara Azevedo, que é a voz da Chiquinha, foram escaladas. Para o lugar do Osmiro Campos, o pessoal da BKS da Paris Vídeo, responsáveis por essa dublagem, contaram com Sidney Lila. Ele é um dublador, locutor e narrador que já participou de vários filmes e animes. Mas como o professor Girafales, a gente consegue perceber algumas diferenças quando comparamos a sua voz com a do Osmiro. Bem, por acaso vocês não se lembram das tribos como os Tepanecas, os Xoxinilcas, os Tepostecas? Não se lembram. Ele tem um timbre mais calmo, menos enérgico e explosivo. Combina bem com o mestre linguiça já um pouquinho mais velho, né? Mas infelizmente, essa fase que foi transmitida pela CNT Gazeta não fez tanto sucesso entre os fãs. Então, entre os anos de 99 e 2000, a Gota Mágica fez uma nova dublagem do programa Chespirito, só que dessa vez para ser transmitido em uma outra emissora. Sim, tô falando do SBT, quando resolveu passar o Clube do Chaves. Boa parte do elenco original de dubladores foi chamado novamente para assumir os microfones. E sim, eu sei que o Osmiro não é exatamente original porque ele substituiu o Potiguara, mas como ele dublou muito mais e a sua voz ficou ainda mais marcada, dá para considerar original, né? E a voz dele ainda estava praticamente igual. Quase não dá para notar alguma diferença entre ele dublando nessa época quando comparamos com a fase da Maga. Não, também não, Pops. O que estava em inglês era... Não tinha nada em inglês. E mais, naquela época a língua inglesa nem mesmo tinha surgido. O Clube do Chaves também não foi aquela coisa que se diga, minha nossa, mas que sucesso que tá fazendo. Mas particularmente eu gosto bastante da dublagem dessa época. Apesar do trabalho de tradução deixar um pouco a desejar, o desempenho dos dubladores combina muito bem com aquela atmosfera já dos atores um pouquinho mais velhos. Se você nunca assistiu, vale a pena procurar na internet aí e dar uma fuçada porque é bem legal. Mas agora a gente vai para o meio da década de 2000, quando foram lançados os famosíssimos DVDs de Chaves e Chapolin aqui no Brasil. Aliás, você teve esses DVDs, ainda tem, gosta deles, não é muito fã da dublagem? Conta pra gente o que você acha. Aliás, essa é a palavra-chave de hoje, hein? Comentar aqui embaixo o que você quiser sobre os DVDs. E eu lancei essa pergunta porque muitos fãs contam pra nós diariamente que começaram a assistir Chaves e Chapolin através desse material. A empresa Amazonas Filmes foi a responsável por lançar esse material. Porém, a Televisa não liberou que utilizassem a dublagem realizada pela Maga. Então, uma nova dublagem foi feita no Estúdio Gábia, incluindo alguns episódios que até então eram inéditos aqui no Brasil. O elenco sofreu algumas mudanças, até mesmo porque parte dos dubladores já havia falecido. Porém, o Osmiro Campos continuou mandando ver na voz do Encanamento em Pé. Por favor, atenda a Chiquinha como ela merece, hein? Mas é claro que sim. Especialmente tratando-se da Chiquinha. Como? Senhorita Chiquinha pra você. Desculpe, senhorita Chiquinha, para mim. Aqui dá pra sentir a sua voz um pouquinho diferente, até mesmo porque já eram muitos anos dublando o Rubem Aguirre. Mas eu adoro que nesse episódio em específico, ele manteve uma de suas falas mais épicas, o chocolate. O de sempre? O de... Ah, sim, o de sempre. Ah, sim. Baunilha? Chocolate? Aí... Nada. Em seguida, temos o lançamento do desenho animado de Chaves, conquistando um público mais infantil a partir de 2007. E adivinha só quem foi um dos primeiros dubladores a topar esse novo trabalho? Sim, o próprio Osmiro Campos. Que maravilha!
Um modelo em escala de um temível F-16, a mais alta tecnologia de combate, unida à mais sofisticada qualidade em programas de computador. Isso eu também não entendi. E aliás, antes de começar o processo de dublagem desses episódios do desenho animado, o SBT estava pensando em mudar totalmente o elenco original. Só que os fãs protestaram bastante e bateram o pé para que as vozes clássicas fossem mantidas. Então, a emissora ouviu os pedidos e mudou de ideia. E por falar no SBT, a próxima dublagem realizada foi feita para a emissora na transmissão de alguns episódios que até então a gente nunca tinha visto. O trabalho começou a ser realizado em 2012 e, como eu disse, contou com 14 episódios que eram totalmente inéditos. O que está fazendo, Chaves? Eu vou engraxar seus sapatos. Com graxa, café. O senhor pediu café. O café eu pedi para tomar, Chaves, não para os sapatos. Para os sapatos é graxa preta. E teve redublagem de 9 episódios já conhecidos. Este é o total de metros quadrados que o senhor tem que rebocar. Olha, senhor Barriga, não precisa falar de metros quadrados ou metros redondos. O Osmiro foi chamado novamente para dar voz ao Rubem Aguirre, mas nos momentos musicais, o Mário Lúcio não participou. Quem assumiu o vocal foi o Mauro Ramos, um dublador, ator, locutor e, obviamente, cantor. Em 2014, chegou ao mercado o jogo El Chavo Kart. Para quem não sabe, é um game baseado no Mario Kart, só que conta, obviamente, com os nossos queridos personagens da vila. Então, para que os brasileiros tivessem aquela identificação com o jogo, dublaram todos novamente, mas praticamente nenhum dublador da fase clássica participou. Quem participou desse trabalho foi o Heitor Goldfluss. Ele manteve muito bem a essência do professor Girafales que conhecemos, mas é claro que também tem aquele seu toque pessoal. Afinal de contas, isso valoriza o profissional e também é impossível fazer 100% uma voz emulada de qualquer outra pessoa, né? Tenham sorte! Não me deixem aqui! Infelizmente, em 5 de julho de 2015, o Osmiro Campos faleceu vítima de uma parada cardíaca aos 82 anos de idade. E o Potiguara Lopes, que fez aquela primeira voz do professor Girafales, faleceu muitos anos antes, em 1992. Mas em 2018, aconteceu uma coisa que eu acho que ninguém esperava. O Grupo Globo comprou os direitos de transmitir Chaves e Chapolin no Multishow. Aliás, aproveita para contar como você se sentiu nessa época quando soube dessa novidade, porque assim, sinceramente, para mim, me pegou totalmente de surpresa. Nunca imaginei isso acontecendo, mas eu achei a transmissão do Multishow muito boa. Mas afinal, quem poderia dublar o professor Girafales mais uma vez, já que os seus 2 dubladores haviam falecido? O próprio Mauro Ramos, que cantou no lote de dublagem do SBT, ficou com o cargo. É claro que tem as suas diferenças para o trabalho do Osmiro Campos, mas eu acho que a sua voz ficou perfeita no personagem. Tá! Chaves! Pegue o charuto e me dê esse estilingue. O que aconteceu? Pegue esse charuto e me dê esse estilingue. E eu vou dizer novamente o mesmo que eu disse em todos os outros vídeos dessa série de dubladores. A gente tem que valorizar e respeitar demais o trabalho desses incríveis profissionais da dublagem brasileira. Não é à toa que o nosso país é uma referência nessa arte. E além disso, a nossa dublagem é uma das grandes responsáveis pelo sucesso de Chaves em todo o país. Fica aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento a esses grandes artistas. Se você matou a saudade das vozes do Mestre Linguiça, gostou desse vídeo, gostou da nossa pesquisa também, deixe o seu like porque isso fortalece muito o nosso trabalho e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho. E se não for muito incômodo, siga a gente também no Instagram porque nós sempre estamos postando muitas coisas bacanas. Memes, novidades de Chaves, novidades do canal, enfim, por lá você fica sabendo de tudo em primeira mão. E qual é a causa, motivo, razão ou circunstância de eu ficar falando tanto no encerramento? É porque eu quero que você continue assistindo o Vila do Chaves. Sempre que um vídeo acaba, eu deixo 2 sugestões bem legais para que você continue curtindo o nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você já assistiu, não tem problema, pode assistir de novo, tá liberado. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.